Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Derli, eu tenho 19 anos, sou aluno do curso de Zootecnia na UFSM e hoje eu vou dar uma palavrinha com vocês aqui na Palavra do Seguidor. O tema que eu escolhi é a ascensão do mercado de equinos no Rio Grande do Sul e no Brasil. E para falar desse assunto, eu preciso contextualizar um pouco com a história do cavalo e a sua chegada no continente americano. O cavalo ele tem origem na Península Ibérica. Cerca de 25 a 30 cavalos foram trazidos de Barcelona até a América do Sul. E após isso, os cavalos começaram a se espalhar e também a se multiplicar por todo o continente sul-americano. Fisicamente, tem documentações que registram a chegada dos cavalos no sul do continente por volta do século XVI, sendo originário dos países vizinhos. No Brasil, isso aconteceu tempos depois, na segunda metade do século XVIII, com a indústria do charque, nas regiões de São Gonçalo e também de Pelotas. A partir disso, a intensificação da criação de equinos no Rio Grande do Sul começou a crescer e ter relevância no mercado das demais regiões do país. Já se sabia que no século XIX girava em torno da exportação, só do Rio Grande do Sul, girava em torno de 4 a 5 mil cavalos. Após isso, a gente tem que ressaltar a importância dessas feiras de exposição, que é isso que interliga as vendas mais longas. Como eu posso fazer um exemplo que é aqui do Rio Grande do Sul para o Mato Grosso, enfim, esse tipo de relação. Ele faz essa ligação ser mais próxima e conseguir com que a gente consiga produzir para diferentes regiões. Hoje, no mundo inteiro, a gente tem 60 milhões de cavalos, no mundo inteiro. Esse número ele representa grande parte de como o comércio está hoje em dia. Seja na criação para lazer, para esporte, para trabalho. Isso é uma representatividade muito grande, porque a gente tem crescimentos exponenciais que giram em torno de 90 mil cavalos ao ano. E aí, no Brasil, a gente tem o quarto maior rebanho do mundo, em torno de 5,5 milhões, mais ou menos, chega esse número. E no Rio Grande do Sul, a gente tem em torno de 60 mil cavalos. Apesar desse número ser grande relativamente, ele comparado a Minas Gerais, que é a maior população de equinos no Brasil, ele é bem pequeno, porque a gente tem mais de 10 vezes esse número. A gente tem 775 mil cavalos só em Minas Gerais. Como eu já citei, a relevância no Rio Grande do Sul por parte do cavalo se dá principalmente pelo trabalho, pelo esporte e pelo lazer. Também tem a questão cultural, das questões das revoluções, em que o cavalo foi dado como o melhor amigo do homem. Principalmente isso aqui no Rio Grande do Sul, é uma relação muito forte. Então, voltando para a questão do trabalho, é uma atividade muito rápida e prática de manejo no gado, tu trabalhando a cavalo. Então ele se torna um meio muito mais fácil de tu executar as tuas ações dentro de uma propriedade, por exemplo. Aqui no Rio Grande do Sul a gente também tem a força do laço comprido, que é considerado o nosso esporte aqui do Rio Grande do Sul. Então esse esporte, além também a gente tem a questão da prova de tambor, prova de rédeas, paleteadas, enfim. Tem todas essas provas que intensificam o comércio dentro e fora do estado. Como eu posso citar, a gente tem uma questão familiar, um cara que é praticante de algum esporte que usa o cavalo. Por exemplo, vou citar o laço comprido, que é um meio que eu conheço. Esse esporte ele intensifica porque o cara leva a família e aí ele quer comprar um cavalo para a esposa, quer comprar um cavalo para a filha, para o filho, enfim. E aí começa a girar essa questão do comércio. E ele começa de uma pessoa que tem um cavalo, por exemplo, ou dois, vamos supor, e aí ele vende um e aí começa a fazer girar esse comércio. E também tem a questão do lazer, mas a questão do lazer, eu digo que ela está diretamente ligada à questão do esporte.
porque a gente tem muito lazer, o cavalo é um baita animal, manso e tudo mais, mas acontece que quando tu tá inserido dentro do esporte, seja qual deles for, tu acaba levando pessoas para dentro e elas começam a ser simpatizantes, não só do esporte, mas também do animal. Elas começam a gostar daquele animal, a querer ter, e é esse tipo de relação que a gente tem.